dividir, compartilhar, ou aprender um pouquinho mais. Eu estava até comentando com o Bruno que, preparando essa palestra hoje, eu aprendi coisas e eu vi coisas que eu nunca imaginei com tanto tempo de espiritismo. Então, a gente está sempre aprendendo. Quem está aqui falando aprende um pouquinho, quem está ouvindo aprende também. E aí a gente conversa, a gente troca e a gente acaba aprendendo junto. E isso é gratificante, é bom demais. E a gente vai falar hoje sobre desejo e destino. Tem pessoas que dizem que o destino não existe, que não existe nada premeditado. Vocês acreditam nisso? Existe destino? Será que existe ou não? Bom, nós sabemos que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, né? E perante aos olhos do Pai e diante de todas as expectativas que Ele imaginou e que Ele espera de todos nós, é que nós consigamos seguir adiante, consigamos caminhar ascendendo na senda evolutiva. Então, o nosso destino é justamente esse: crescer, evoluir, se melhorar, se aperfeiçoar e lá na frente nos tornarmos espíritos melhores. Eu não vou dizer pessoas, eu vou dizer espíritos, porque nós somos espíritos vivendo uma experiência corpórea. Nós não somos pessoas, seres humanos. Não vamos nos identificar dessa forma lá na frente. Vai chegar um momento que essa carne vai descansar e a nossa energia, que é o que anima o nosso corpo, vai seguir adiante. Mas nesse processo de desejos, né, e de destinos, a gente topa com algumas situações conflituosas, e bastante conflituosas nas nossas vidas. Uma delas é a tal da tentação. Tentação. Aí eu fui pesquisar no dicionário dizia o seguinte, que tentações, impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Desejo veemente ou violento. A exemplo, resistir às tentações ou chegou a sentir a tentação de matar aquela pessoa que foi desleal com você. No dicionário, a tentação ela está vista, ela é exposta dessa forma e a gente, quando procura, a gente encontra esse trechozinho. Só que, normalmente, as tentações elas estão atreladas a ideias religiosas, a conceitos religiosos que hoje já estão mais ou menos ultrapassados, né? Conceitos que ficaram no passado, porque a gente foi evoluindo, foi aprendendo, a gente foi crescendo e a gente foi compreendendo qual é o nosso lugar nesse mundo. E aí Chico Xavier ele tem uma forma interessante de descrever a tentação. Chico Xavier ele dizia que a tentação era como se é aquele momento em que você está fugindo de um cachorro muito grande, você está correndo desse cachorro de forma alucinada, mas a tentação consiste justamente em você olhar para trás e esperar que o cachorro lhe alcance. Essa é a tentação, vista por Chico Xavier. É como se nós conseguíssemos entender a dificuldade do processo, o medo, porque nós nos amedrontamos, a gente vai ter medo do cachorro. E, normalmente, se for um pitbull, a gente vai correr mais ainda. Mas a gente ainda vai olhar para trás e vai dizer, vem, me pega. Não cansa. Porque a tentação está aí. Está no fato de instigar, de futucar. É como se a gente fosse dar um beliscãozinho em algo que a gente sabe que pode nos fazer mal. Mas a gente quer ver acontecer. A gente espera que a coisa aconteça. As nossas expectativas, elas ficam guardadinhas aí, nessa tentação momentânea. Mas a tentação ela tem um componente forte chamado desejo. Ela tem esse componente chamado desejo, onde um lado da nossa psique
um lado, é como se nós estivéssemos divididos ao meio. Um lado da nossa psique, ele tem vontade de ver aquilo acontecer novamente, de extrair prazer daquela situação momentânea, de experimentar mais uma vez algo que já lhe mordiscou naquele passado. Você já passou por isso? Mas você sente aquela necessidade de sentir mais uma vez. É como se fosse uma forma compulsiva. Compulsivamente, você sente aquele desejo momentâneo. O outro lado sabe que é preciso avançar. O nosso outro lado entende que nós precisamos caminhar adiante. Mas a gente se perde. Justamente nesse negocinho aí, nessa palavrinha chamada desejo, a gente acaba se perdendo. Porque não é só o desejo que a gente costuma ver como desejo carnal. Não é esse desejo carnal de relações sexuais. Não é esse desejo que a gente está falando. É o desejo de possuir algo. O desejo de ter algo que você já teve um dia e você quer sentir o prazer de tê-lo novamente. É por aí. Paulo de Tarso diz que, graças a Deus, nós já somos quem somos. Graças a Deus, já somos quem somos. Porque a gente vem de processos e processos. A gente vem passando por situações e situações. Às vezes a pessoa se depara com dificuldade e fala assim, mas meu Deus, por que isso está acontecendo comigo agora? Não é agora. A gente já viveu tantas coisas. A gente já passou por tantos processos, por tantas dificuldades, por tantas situações difíceis. Momentos tristes que nos fizeram refletir a respeito de coisas erradas que nós chegamos a cometer no passado. Momentos felizes que nos fizeram regozijar e querer compartilhar com outras pessoas. Então, nós somos feitos disso. Eu sempre falei aqui que nós somos feitos de sombra e luz. Sombra e luz. Nós somos feitos de duas energias opostas. Nós somos compostos de duas energias opostas. E elas estão aqui presentes no nosso ser. Pulsando. Aquela que a gente mais der força, que a gente mais alimentar, vai preponderar. E vai crescer. A angelitude, que é o estado dos anjos mais alto grau, essa angelitude tão sonhada e tão esperada, que a gente espera alcançá-la, já que existe, né, um destino, e esse destino nos levará a esse momento, essa angelitude, ela foi forjada nas batalhas e nas lutas travadas. Esses espíritos que hoje assumem essa postura de anjos de luz, e que estão lá à frente das grandes empreitadas no plano espiritual, auxiliando o processo de tantos outros, não só daqui, mas de tantas outras formações de mundo que existem nesse universo vasto, imenso. Eles estão à frente disso, estão auxiliando, eles já passaram por tudo isso. Esses anjos já enfrentaram todos esses processos. Eles já passaram por muitas coisas. Agora, cabe a gente entender que nós vamos passar por esses processos, nós vamos melhorar, vamos superar as dificuldades e vamos conseguir retomar a dianteira. O que a gente não pode é estacionar. Porque a gente pode escolher seguir adiante, pode até regredir em algumas situações, mas a gente não pode estacionar. Quando a gente pensa na evolução, ela respeita um princípio da lei divina, que é a lei da natureza. E a lei da natureza, ela tem um espírito sequencial. Eu cheguei a falar aqui na minha última palestra que Deus nos ama tão infinitamente, que Ele nos ama de forma igual. Do verme ao arcanjo. O arcanjo que já atingiu a plenitude, né? Um ser iluminado, que está auxiliando em tantos trabalhos. Ele é amado da mesma forma que o verme, que hoje está ali auxiliando na decomposição dos restos mortais, ou de alimentos, ou do que quer que seja, de matéria, né, orgânica.
ele é amado da mesma forma que o arcanjo. Então, a natureza, ela existe um princípio na natureza que nos faz entender e compreender que cada um passa por um processo. A gente está todo mundo aqui. Nós somos várias pessoas aqui nesse salão. Mas cada um está passando por um processo. Podia ter aqui 2 irmãos, 3 irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Cada um enfrenta um processo. Ninguém é igual a ninguém. E Deus nos ama infinitamente. Da mesma forma. E do mesmo jeito. Se a gente for parar para imaginar, essa questão da natureza ter um espírito de sequência, basta a gente parar e observar a semente. A semente, ela almeja se desenvolver. Ela espera crescer e dar frutos. Então, da semente a gente vê o broto, do broto a gente vê a planta, da planta vira uma árvore e ela vai florir e vai dar frutos. E assim como tudo na natureza, como toda criatura da natureza, somos nós. Nós viemos de um processo de primitividade. Nós estávamos lá atrás. Hoje nós temos outra postura, hoje nós temos outro pensamento. A gente jamais pode pensar, por exemplo, é difícil compreender ou conceber o nosso pensamento hoje comparado ao de 200, 300 anos atrás. Hoje a gente conhece coisas, hoje a gente tem como compartilhar situações com pessoas, com o mundo. Ó, o mundo está aqui. E a gente tem acesso a tudo no mundo, coisa que há 300 anos atrás a gente nem imaginava ter. Então, nós evoluímos, nós melhoramos. Cientificamente, nós melhoramos muito. Mas nós precisamos crescer ainda mais. A gente precisa alçar outros voos. Aí a gente vai compreender um pouquinho esse sentido espiritual que eu falei, esse sentido da semente, dos frutos. Acreditem, eu estou falando do processo espiritual, como centelha divina. É a centelha divina que habita todo ser vivo. É disso que eu estou falando. Mas e o processo da carne? Como é que se dá esse processo da carne? Emmanuel diz o seguinte, que quem dera a carne se resumisse apenas ao corpo físico. Quem dera a carne se resumisse apenas ao corpo físico. E a gente tem essa impressão de que quando a gente fala na carne, a gente pensa assim, a carne é fraca, né? Porque a gente sente dor, nós sentimos frio, nós sentimos a questão do calor intenso, nós sentimos desânimo, nós sentimos cansaço, nós sentimos impactos, coisas que impactam diretamente no nosso corpo físico. E aí eu pensava assim, bom, a carne é fraca, então eu não tenho força suficiente, porque em algum momento a carne vai perecer. Não é assim que a gente sabe que o Espiritismo ensina isso. Em um momento a gente vai se despojar dessa veste aqui e vai alçar novas experiências. Nós vamos reencarnar e novos processos irão acontecer. Mas a gente precisa entender esse corpo físico, essa carne, como um corpo físico diante de uma condensação fluídica. Mas o que é essa condensação fluídica? O nosso corpo é como se ele fosse uma veste que nos permite operar no plano material. O nosso corpo é uma vestimenta utilizada pelo nosso corpo espiritual para que a gente possa interagir nesse mundo. É para isso que esse corpo existe. É como se ele fosse uma tela em branco e nessa tela fosse impressa todas as nossas características. É por aí. Então a carne é o conjunto de características do ser encarnado. Esse é o processo. Só que diante desse processo de característica do ser encarnado e de assumir essa postura, existem situações que vão nos permitir fraquejar. Porque nós padecemos por conta da suscetibilidade
à vulnerabilidade. Nós somos extremamente vulneráveis. Do berço ao túmulo, nós somos peregrinos. A gente está o tempo todo buscando se melhorar, aprender, desenvolver, caminhar. A gente vai cansar, vai tentar um pouquinho, vai levantar e vai seguir novamente, porque esse é o processo. Mas essas vulnerabilidades, elas nos permitem fraquejar algumas vezes. E é nesse momento de vulnerabilidade que algumas pessoas desistem. Desistem de viver. Desistem delas mesmas. Elas deixam de acreditar na força maior, porque nós temos dentro da gente a centelha divina. É essa centelha divina que nos move e que nos faz acordar todos os dias. Essa semana eu estava vendo uma reportagem de Carolina Dickmann num canal fechado, e ela estava dizendo que no dia que a mãe dela desencarnou, ela entendeu o quanto é milagroso o despertar. O quanto é maravilhoso poder abrir os olhos e dizer, eu estou aqui, para tentar mais uma vez. Porque, num certo momento, a gente vai acabar perdendo pessoas que a gente ama muito. Pessoas que nutrem o nosso espírito de afabilidade, de carinho, de proteção, de afeto, de compreensão. Nem precisa ser parente, nem precisa ser da família. Mas, em algum momento, a gente vai encontrar pessoas que nos passam essa sensação de segurança, de engajamento. Essa pessoa vai chegar e vai dizer, eu estou aqui. Fica de pé porque a gente não vai cair junto. Um vai sustentar o outro. E, num certo momento, a gente vai precisar dizer adeus para essas pessoas. Como ela teve que dizer adeus para a mãe dela. Ela disse que passou o dia com a mãe, que estava tudo bem, de uma hora para outra recebeu um telefonema, que a mãe tinha desencarnado. E aí ela passou a valorizar muito mais o despertar. Porque ela disse que uma coisa era ela acordar e despertar com a mãe dela do lado. Outra coisa foi ela acordar e saber que a mãe não estava mais ali. Então, são coisas simples que talvez a gente não se dê conta, né? Nesse exato momento a gente pode não se dar conta, mas são coisas simples que preenchem muito o nosso ser. E pode ter certeza que todo mundo que está aqui, essa noite, alguém que vocês amam muito, ou que vocês nutrem muito carinho, pode estar sendo chamado para o plano espiritual. E amanhã essa pessoa pode não estar mais com vocês. Então é assim que se dá o processo. É complicado, porque a gente se apega. Eu costumo dizer que nós somos muito... qual é a palavra? Que a gente quer a pessoa do lado da gente mesmo, ela enfrentando uma doença terminal. A gente não quer dizer adeus, mas a gente precisa. A gente precisa entender que cada um vive um processo, cada um passa por uma situação, e a gente vai estar inserido em vários contextos, vocês vão ver lá na frente. Então a gente precisa entender e compreender que Deus nos ama de verdade. A gente nunca vai estar só. Nós nunca vamos estar sozinhos. Nunca. Oi, pronto. Deus nos ama tão infinitamente que Ele nos deu o véu do esquecimento. Esse véu do esquecimento que nós espíritas nós costumamos falar que é o véu que vem, é como uma névoa, e faz com que nós esqueçamos de todos os processos reencarnatórios pelos quais a gente já passou. Né? Situações pretéritas, coisas que já passaram. E isso faz muita diferença na nossa vida hoje. A gente precisa passar por situações em que a gente não precisa lembrar de determinadas coisas. Porque lembrar de todos os nossos vínculos de sofrimento, dos momentos em que nós proporcionamos para as pessoas que estavam próximas da gente, momentos de tristeza, de angústia e de sofrimento, isso vai fazer com que nós percamos a vontade de sorrir. Porque nós sabemos quem nós somos hoje. Eu sei quem eu sou hoje, vocês sabem, cada um sabe quem é hoje.
mas nós não temos ideia de quem fomos. Isso a gente não tem. Então, se a gente pudesse lembrar de todo o mal que a gente chegou a fazer, a cometer com nossos irmãos, a gente não teria nem como se olhar no espelho. E perderíamos, sim, a vontade de sorrir. Nos tornaríamos pessoas tristes. Mas Deus, o Criador, na sua magnitude suprema e com todo o seu amor que Ele tem para conosco, Ele nos permite a bênção do esquecimento para fazer com que nós consigamos seguir adiante. Para que a gente, seguindo num novo processo, numa nova história, a gente consiga recomeçar, refazer, reavaliar. Que a gente consiga se reconectar com o mundo. Porque o que ficou lá atrás, ficou. Passou. O que importa é daqui para frente. A caminhada é longa, é grande, mas a gente não pode se abater, nem pode pensar que Deus esqueceu da gente. Em momento nenhum a gente vai estar só. Ele está sempre junto. E não lembramos das nossas potencialidades. O que as pessoas hoje chamam de dons, né? Talentos. Haroldo Dutra diz que é a vulgaridade popular. Chama de talentos. São nossos verdadeiros dons. São dons que nós carregamos. Então, nós não conseguimos lembrar em que momento, em que existência, eles chegaram até nós. Mas algumas pessoas conseguem manter essa centelhinha acesa. E, num certo momento, elas entendem que elas conseguem fazer coisas que elas nunca imaginaram fazer, porque elas vieram prontas, vieram daquele jeito. São bagagens que nós trazemos de outras existências. Eu costumo dar um exemplo meu mesmo, por exemplo. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu comecei a desenhar. Bastou que eu conseguisse segurar um lápis ou uma caneta, e eu comecei a desenhar com 3 anos de idade. Eu nunca tinha ido na escola. Então, são dons que a gente acaba trazendo com a gente. Quando a gente reencarna, num certo momento, ele desperta e a gente consegue trazer mais uma vez esse processo. Também implica na falta de sustentação magnética daqueles que nos amam e que já partiram. E aí, o que isso ocasiona? Algumas pessoas, elas podem desenvolver uma tristeza profunda, sem saber por quê. Eu estou triste, nem sei por que eu estou assim. E acabam adentrando no mundo da depressão e da ansiedade. Porque elas desenvolvem uma tristeza absurda sem saber de onde é que vem isso. Disso. Dessa falta de sustentação magnética de pessoas queridas que já partiram para o plano espiritual, que já fazem parte de outra história, de outro momento, e a gente sente falta. Lá no inconsciente, lá no fundo, a gente sente falta dessas pessoas. E aí a gente fraqueja. É quando a gente adoece. E a gente precisa entender que tudo isso é momentâneo e vai passar. Mesmo que desperte uma saudade absurda de alguém que você nem sabe quem é. Você sente aquela saudade, mas não sabe de quem. Você sente uma tristeza, mas não sabe por quê. Você sente vontade de chorar, mas não tem um motivo. Chore. Descarregue. Veste uma roupa nova e parte mais uma vez, porque o mundo todo está aí para a gente vencer. Então, todas essas situações, né, que a gente citou aqui agora, saudade, solidão, necessidade de aceitabilidade dos outros. Tem pessoas que sentem uma necessidade absurda de ser aceito por outras pessoas. Você não precisa ser aceito por ninguém. Você precisa ser feliz. Reciprocidade. A gente queria que as pessoas fizessem com a gente aquilo que a gente é capaz de fazer com elas. Mas é porque, num certo momento, a gente cria expectativas demais. Nós depositamos a nossa felicidade... Falou nesse instante, não foi? Meire Sandra falou nesse instante que nós costumamos depositar toda a nossa felicidade em outras pessoas. A nossa felicidade é nossa. Ela tem que estar aqui dentro. E não aqui fora. Não aqui fora. E são esses processos
de reciprocidade ou falta dela, né? Saudade, solidão, necessidade de ser aceito, falta de inclusão em alguns ambientes. Tem pessoas que não conseguem nem se sentir aceitas pela sua própria família. Elas não se sentem bem ao entrar em casa. Então, tudo isso são processos que nós adquirimos ao longo das nossas existências pretéritas. E aí, Paulo de Tarso costuma chamar todos esses processos, esse conjunto de vulnerabilidades, de carne. É a carne. Então, todo esse processo, somado ao véu do esquecimento que nós já carregamos no momento em que nascemos, porque nós não sabemos quem fomos, isso acarreta numa necessidade de vigilância constante. A gente precisa estar se vigiando permanentemente o tempo todo. O tempo todo. Vigiai e orai. Não orai e vigiai. Vigiai e orai. Mas para a gente entender como é que a tentação se dá, já que a nossa carne é fraca, e Paulo de Tarso, ele determina que ele traduz esse conjunto de vulnerabilidades como a nossa carne, a gente precisa entender os mecanismos da tentação. Agora, uma coisa interessante, de vocês prestarem atenção. Se você tem a sensação de que você não sofre mais tentações, isso é muito sério. Nós somos tentados o tempo todo. Mas se tem alguém aqui que acha que não sofre tentações ou que não é tentado, é bom a gente observar e ter cautela, porque isso é muito perigoso. Porque já pode ter sido tentado tantas vezes que não tem mais o que tentar. E aí a gente sucumbe. Porque aí a tentação já veio e a gente não se deu conta. Ou então, já atingiu um grau de angelitude altíssimo. E aí, se tem algum anjo aqui, por favor, que nos abençoe nosso trabalho hoje, porque a gente precisa de ajuda. Mas é por aí. Então, a gente precisa entender que essas tentações fazem parte do nosso processo. E é normal passar por tudo isso. É normal ser tentado, sim. Viver o processo da tentação é natural. Faz parte da vida. E a gente aprende também, na doutrina espírita, a questão da lei natural. Lei divina, lei moral. É a mesma lei. A lei natural é a mesma lei divina, que é a mesma lei moral. Se a lei natural diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai, como eu falei lá na frente, e nós nascemos, crescemos, evoluímos, né? Damos origem a novas vidas, morremos e partimos para um novo processo. É a lei de Deus. A lei é única. É única. Não existem duas leis, não existem três leis. A única lei que existe é a lei da vida, a lei divina, a lei de Deus. Que é a lei moral que rege todas as criaturas. Vocês já ouviram falar de Isaac Newton, né? E das leis de Newton, que eu vou falar aqui para vocês. Uma é a lei da inércia, outra é o princípio fundamental da dinâmica, e outra é a lei da ação e reação. Estou falando de física. Engraçado, Isaac Newton, ele falou sobre situações, ele trouxe para a nossa vida situações dentro da física, que nos faz olhar para ele e entendê-lo como sacerdote. Porque ele não estava falando só de física, ele estava falando de evangelho. Dá para acreditar nisso? As leis de Newton estão entre as mais importantes leis da física. Então, podemos afirmar que ele falava, assim, de evangelho, porque ele falava de vida. A lei divina e a lei natural são uma só porque há um único Deus. Um único Deus apenas. Então, a gente não pode dividir isso. E há um plano de unidade na infinita diversidade da criação. Deus tem um plano único na vida de todos nós, mesmo sendo tão diversos e tão diferentes.
O destino está caminhando lado a lado. E nós estamos caminhando junto com ele. Todos estamos seguindo para um único lado. Iniciar um movimento novo me obriga a dar conta da inércia de um movimento anterior, não é isso? Um exemplo. Digamos que eu estou num carro, eu estou andando a 120 km por hora. E eu preciso fazer uma freagem brusca. O que eu vou fazer? Eu vou pisar no freio, não é isso? E vou parar o carro. Não é isso que eu vou fazer? Bom. Mas digamos também que nós estamos andando de forma muito lenta no veículo, a menos de 20 km por hora. E aí o que eu vou precisar fazer? Num certo momento eu vou precisar fazer uma aceleração absurda, brusca. Eu vou ter que sair do 20 para o 120. Eu vou ter que acelerar, não é isso? Eu vou sofrer a inércia do movimento anterior. Traduzindo, se eu acelero o carro de forma brusca, o que a gente sente dentro do carro? Um solavanco, né? A gente sente a arrancada para trás. Se eu preciso frear o carro de forma brusca, eu vou sentir o mesmo solavanco para frente. Mas o meu corpo vai sentir o impacto, tanto da aceleração quanto da freagem. Não é isso que vai acontecer? Isso se chama inércia do movimento anterior. Ponto. Digamos que nós estamos saindo de uma situação, de um movimento psíquico que durou de 5 a 6 processos reencarnatórios. Nós precisamos reencarnar 5 ou 6 vezes no intuito de se melhorar. Tem pessoas que para poder superar um sentimentozinho, digamos assim, chamado inveja, ou maledicência, ela precisa reencarnar 5 vezes. Pronto. 5 ou 6 vezes. Tem pessoas que passam por processos que duram muito, muito tempo. São muitas e muitas existências. E tudo no intuito de se melhorar. Mas o que é que a gente sofre? Quando a gente desperta no plano espiritual, a gente decide, não, eu vou lá e vou fazer diferente. Eu vou assumir um novo projeto. Eu quero um novo projeto de vida. Eu quero me melhorar. E aí nós voltamos para cá. O que vai acontecer? Nós vamos chegar aqui. E no momento em que a gente se deparar com determinadas situações, a inércia de momentos passados, de processos antigos, processos pretéritos, vai fazer com que nós, às vezes, nos percamos. E mais uma vez a gente volta com a tal da maledicência e da inveja. É como se a pessoa estivesse enfrentando um processo de, digamos assim, a pessoa vem muito rica. Poder. Ela vem com muito poder. E ela tem essa força, né? De chegar e dizer assim, ela vai adquirir poder. E aí ela reencarna mais uma vez e ela busca e ela consegue alcançar mais uma vez o poder. E aí ela tenta mais uma vez, num novo processo, poder. Ela está ali à frente de tudo, ela está guiando, ela está coordenando, ela está manipulando o poder. Aí ela chega e diz, eu não quero mais passar por isso. Eu quero viver uma vida humilde, eu quero um processo diferente. Mas aí chega num certo momento que ela chega e diz assim, eu quero viver algo diferente, eu quero viver uma coisa diferente. Na primeira oportunidade, depois que ela reencarna, e que ela vê que fazendo algo daquele jeito, ela consegue alçar um voo mais alto e ela atinge o poder, ela vai e faz. Então, a gente está falando de física, mas a gente também está falando de lei divina. É a mesma coisa. A inércia do processo anterior é igual à tentação. Esses processos pelos quais nós passamos, eles ressurgem na nossa vida na forma de tentações. E aí a gente precisa lutar contra isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é fácil, não. Uma coisa é certa. Não vai haver julgamentos do Criador. Deus não está aqui para nos julgar, nem para condenar quem quer que seja.
Ele nos trouxe e espera que nós consigamos alçar novos voos. Nos ama infinitamente e espera isso. A gente, às vezes, se perde no meio do caminho por conta dessas situações difíceis e a gente acredita que pode ser ajudado por fulano, por beltrano, por cicrano. Olhe, a experiência espiritual, ela é intransferível. Intransferível. A gente não consegue, por mais que a gente chegue aqui no centro, que o palestrante chegue, que fale alguma coisa. Hoje eu aprendi muito com essa palestra, aprendi muito estudando, aprendi muito pesquisando. E eu vim para cá agradecendo por ter pesquisado essas coisas e por ter aberto meus olhos para muitas coisas, porque a gente às vezes se limita. A gente limita o nosso processo. E a gente precisa entender e compreender que são nesses momentos de transição, são nesses momentos de busca interna que a gente verdadeiramente desponta. É como se nós tivéssemos raízes profundas, que estão ali entranhadas no nosso psiquismo e num certo momento elas vão despontar. Assim como toda semente, todas as plantas buscam a luz, não é isso que as plantas fazem? Quando você tem uma planta dentro de casa, que você coloca ela num vasinho, o que é que ela vai fazer? Ela vai buscar a luz. Se a janela estiver do lado direito, normalmente ela vai ficar um pouco tortinha, porque ela vai estar buscando sempre a luz do sol. Assim como as plantas na natureza, assim como os animais na natureza, somos nós. Quando a gente ouve falar na Bíblia que Jesus arrastava multidões. Jesus arrastava multidões. Então, o que é que vem na cabeça da gente? A gente vê aquele mar de pessoas caminhando atrás do Cristo. Mas a gente precisa entender, eu já falei isso aqui, eu vou falar mais uma vez, só que tem coisinhas a acrescentar. Nós somos um compilado de existências. Nós carregamos dentro da gente várias personalidades, várias. E aí, por exemplo, nós carregamos o medo de Pedro quando negou o Cristo. Nós carregamos a maldade do centurião que futucou Cristo no momento que ele estava crucificado. Nós carregamos a coragem daquele rapaz que disse ao Cristo, eu carrego a cruz junto com você, e ele ajudou o Cristo a carregar. Nós carregamos o amor do Cristo dentro da gente. Nós carregamos a maldade de Pôncio Pilatos. O julgamento, a condenação, a sentença de Pôncio Pilatos habita na gente. Em algum momento a gente vai conseguir libertar essas personalidades e a gente vai se dar conta do quão pesado está sendo isso para as nossas vidas. Então a gente precisa rever os nossos conceitos. Mas nós não carregamos dentro da gente apenas personalidades. Não são só personalidades. Nós carregamos dentro da gente um eu central. Um eu central. Esse eu central que habita em mim faz com que eu consiga ver, por exemplo, vocês se conhecem, vocês sabem como vocês são, vocês sabem como vocês pensam, não sabem? Vocês sabem o que vocês mais gostam, o que vocês não gostam. Todo mundo sabe. E chega um momento em que esse eu central, ele vai observar. Mas, na verdade, quando a gente consegue ver, não somos nós que nós estamos vendo. Se a gente pedir para alguém falar sobre nós, a pessoa vai dizer, me fala de Karina. Tá, Karina é uma pessoa que eu conheço, trabalha ali na Câmara, tem 1 metro e alguma coisa de altura, pesa alguma coisa, tem não sei quantos filhos, né? Tal, é casada com fulano, tem uma vida rotineira. Essa é a descrição. Mas quem é Karina? De verdade. É difícil saber quem é cada um aqui nesse momento. Vocês querem ver como é complicado? Basta vocês tentarem descobrir quem vocês foram em outra existência. Quem eu fui? Se faça essa pergunta, quem eu fui? Eu não sei. Então, nós carregamos
personalidades. Nós carregamos sentimentos diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes. Em cada momento, a gente viveu um momento diferente. A gente viveu uma etapa diferente. A gente acompanhou processos sociais, culturais, diversos. Em cada momento, nós fomos uma criatura. Já pensou se a gente lembrasse de todas as línguas que nós já falamos um dia? Não teria aula de inglês, de espanhol, de francês, de nada. Porque a gente ia saber falar tudo. Então, nós precisamos entender que nós somos um emaranhado de situações. Basta vocês pensarem assim. Por exemplo, eu sei quem eu sou nessa encarnação. Mas numa encarnação anterior, eu fui filha de alguém, que na encarnação anterior foi filho de outro alguém, e que na outra também foi filho de outro alguém. E nós vamos construindo uma escala de regresso, digamos assim, onde a gente vai se ver verdadeiramente em vários processos diferentes, vivendo situações extremamente diferentes, que nos compõem a cada dia. Está tudo compiladinho aqui dentro. Está tudo ficando. Nada é esquecido. É esquecido enquanto encarnados. Quando desencarnamos, tomamos consciência de quem é essa pessoa espiritualmente falando. Em espírito, quem você é. Aí a sua consciência espiritual vai chegar para você e vai dizer, você é assim. Eu costumo dizer que as pessoas têm medo da morte porque depois do processo da morte a gente se depara com quem nós somos de verdade. E nem todo mundo está preparado para se encarar frente a frente, para se olhar no espelho verdadeiramente e ver como é de fato. Lembrar de tudo que fez, de todos os danos que causou, de todo o sofrimento que chegou a promover nas pessoas. Das alegrias também, que ninguém é ruim o tempo todo, mas nós participamos de processos. E os contextos sociais, o rol de amizades, eles eram diferentes. Em cada momento a gente vivenciou situações diferenciadas. É grande demais, é imenso você tentar se imaginar num contexto desse. E nós vamos caminhando. A gente vai caminhando para isso. Ver quem nós somos é fácil. Se olhar no espelho e dizer como você é, se descrever é muito fácil. Mas entender quem nós somos verdadeiramente é um desafio. Absurdo. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 129, Emmanuel finaliza a mensagem Origem das Tentações. E ele diz assim, recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo que te atraiu no curso das horas. Vocês já pararam para pensar o quanto nós somos o tempo todo instigados por energias com as quais nos deparamos todos os dias? Cada um traz uma carga de energia diferente. Cada um traz uma carga de experiência diferente. Cada um traz uma contribuição diferente. Ou para o bem, ou para o mal. Mas traz. É como se nós vivêssemos diariamente como ímãs, atraindo tudo à nossa volta. Então, cada dia é um dia novo. Vocês querem entender como é que funciona a lei da atração? Peguem uma cesta de diamante, pedra preciosa, e coloquem na frente de um cavalo. Vai surtir efeito? Não. Mas se você pegar essa cesta de diamante e levar ali na feira e dizer assim, é diamante, o que é que vai acontecer? Um tumulto. Uma barbárie. Cada um vai querer pegar um e um vai passar por cima dos outros, vai ser terrível. Que a humanidade ainda é obcecada por essas coisas e a gente não entende que o melhor de tudo não é o que está aqui fora, é o que está aqui dentro. Mas vai chegar o momento de cada um despertar para isso. Mas aí você pega o mesmo cavalo, coloca no mesmo lugar e oferece para ele uma cesta cheia de cenouras. O que é que o cavalo vai fazer? Correr atrás. Sabe por quê? Porque ele se sentiu atraído. Assim como o cavalo, são as nossas relações. São as nossas relações. Nós nos sentimos atraídos ou tentados por coisas que ainda não compreendemos, mas que estão aqui dentro do nosso processo encarnatório,
Fazem parte da nossa, como se fosse assim, uma identidade espiritual. Com relação ao texto do apóstolo Tiago, Emmanuel, ele diz o seguinte, que as referências do apóstolo Tiago estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência que o arrasta e seduz. Eu vou adiantar porque senão não vai dar tempo. Mas o que seria concupiscência? O que é essa concupiscência? Sabe o que é concupiscência? É aquilo que a gente carrega dentro da gente. Está no nosso íntimo. A concupiscência, ela desperta dentro de nós. Ela desperta dentro da gente. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. A primeira exterioriza a segunda. A tentação faz com que a concupiscência salte os nossos olhos e ela transpareça perante a nossa figura. É assim que a coisa caminha. Nós, ocidentais, a gente vive a ilusão de que o mundo aqui fora determina o mundo íntimo. Mas é justamente o contrário. É o nosso mundo íntimo que determina tudo aqui fora. Eu falo sempre que nós não conseguimos curar ninguém se nós estamos adoecidos. Primeiro a gente se cura para tentar curar quem está do nosso lado. Então o trabalho é de dentro para fora e não de fora para dentro. É como se fosse assim, não é vida e pensamento. É pensamento e vida. É assim que tem que ser. Não é vida e pensamento. É o pensamento que determina a minha vida. É a minha forma de pensar, é a minha forma de avaliar, é a minha forma de ver as minhas colocações que vai determinar quem eu sou, com que eu ando, o que eu faço, o que eu sinto, o que eu tenho para doar, o que eu tenho para receber. É uma troca. A tentação é a exteriorização da concupiscência. Ela consegue fazer com que as pessoas percebam. É através da tentação que a gente faz com que a concupiscência realmente aconteça. Ela salta os nossos olhos. Eles dizem o seguinte, que o primeiro exterioriza o segundo e constitui um fundo viciado e perverso da natureza primitiva. Prestem atenção. Vício e perversidade. Vício e perversidade. O vício é quando a situação já passou da medida. Passou da medida e a gente não consegue se conter. Nos animais, a gente costuma ver a questão do instinto sexual. Ele é cíclico. Nos animais, a relação entre os animais, ela é cíclica, ela é momentânea. Vocês nunca viram um leão, um gato, um cachorro fazendo terapia porque está viciado em sexo, né? Nunca viram. Então, é dessa forma que acontece. São animais, mas eles conseguem superar essa linha. Já com os humanos, é diferente. Porque nós temos a questão do vício, né? Mas nós também trazemos dentro da gente a questão do desejo, que inflama. O desejo, ele inflama e ele é insaciável. Ele é insaciável. E ele é como se fosse uma mola propulsora que faz o barco andar. É o que faz o motor, é o motor do barco. Mas o que é que acontece? Todo barco precisa de um leme. Porque se o barco só tiver motor e não tiver leme, o que é que vai acontecer? Se ele só tiver motor e não tiver leme, ele vai direto. E aí ele vai provocar um acidente. Vai passar por cima de quem estiver na frente. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa questão do magnetismo. É esse magnetismo sexual que instiga a humanidade a se render a essa questão do desejo voltado para essa sexualidade exacerbada. A gente sabe que a relação sexual é necessária porque é através do processo sexual que a gente consegue gerar filhos e novas vidas, novos processos reencarnatórios estão acontecendo através do nosso corpo. Não é assim? Mas a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente não precisa do sexo para sobreviver. A gente não precisa disso. Eu estava lendo uma entrevista de Giovanna Eubank, e ela estava falando que
É um termozinho, eu acabei esquecendo. Eu sabia que ia esquecer. Mas ela, é como se ela dissesse o seguinte, ela só consegue sentir desejo sexual por alguém quando ela desenvolve por aquela pessoa um sentimento realmente verdadeiro. Então, ou seja, antes de casar com o marido que ela tem hoje, ela não conseguia ter uma relação sexual com ninguém que ela conhecesse assim frivolamente, de forma momentânea. Ela não conseguia. Então, algumas pessoas, elas passam por isso sim, e elas conseguem enfrentar, tirar de letra. Então, a gente não precisa se tornar escravo desse corpo, porque nós não somos isso. A outra questão foi vício e perversidade. A perversidade é um paradoxal e nos deixa perplexos, porque é interessante que tem situações que a gente fica extremamente tocada e fica sem entender, sem compreender como é que aquilo aconteceu. Está passando na televisão agora, não sei se vocês acompanharam nos jornais, uma família de 10 pessoas que foram assassinadas por bandidos, por questões de discussão de terra. Eles mataram as 10 pessoas. E o bandido, ele mandou um bilhete para o senhor, que era o mais velho, né? E disse, chefe, vem acontecer alguma coisa aqui, nós precisamos de você. Mas traga os meninos também. Sabe quem eram os meninos? Um casal de gêmeos de 7 anos e um mais velho de 8 anos. Todos foram mortos. Perversidade absurda. É de um grau tão terrível que a gente não consegue nem entender, nem compreender como é que a cabeça do ser humano consegue mirabolar uma situação terrível como essa. Mas consegue. E assim como esse, tem tantos outros soltos por aí, tem muitos. Mas o que a gente precisa entender é que é complicado, porque um diretor de uma clínica psiquiátrica, ele disse o seguinte, é mais assustador ainda, que apenas as grandes inteligências se dão conta de chegar à perversidade. Apenas pessoas com alto nível de inteligência conseguem alcançar e atingir um grau tão alto de perversidade. Eu fiquei assustada. Ele disse que pessoas de inteligências medianas no processo evolutivo, que elas não conseguem atingir um grau de perversidade tão alto. Porque ele disse que a perversidade é como se fossem inteligências que atingem um descolamento da razão e do amor. Eles pegam o sentimento, jogam para um lado, pegam a razão, jogam para o outro, e eles caminham numa linha reta. Eles não sentem, eles não pensam, eles simplesmente executam. E eu fiquei chocada com isso, porque ele diz o seguinte, que o que a gente precisa entender é que pessoas com grau mediano, né, que não são nem tão dotadas de inteligência, elas não conseguem atingir isso por um único motivo. Porque elas amam. Elas compreendem o processo de troca de quem os ama e de quem eles amam também da mesma forma. Então, há uma troca de sentimentos. Há uma relação fluídica que faz com que essas pessoas entendam e compreendam o amor de Deus agindo em cada um de nós. Quando a gente ama o outro, a gente ama Deus. E quando a gente ama Deus, a gente ama o próximo, não é assim? Eu já falei aqui que a gente costuma olhar para Deus lá em cima e Deus não está lá em cima olhando para a gente. Ele está aqui, dentro de mim, vendo como eu olho para cada um de vocês. Ele está entendendo o sentimento que eu estou sentindo no meu coração quando eu fixo o olhar em cada um. Então, Deus me conhece pelo meu olhar, porque Ele olha junto comigo. Então, Ele habita em nossos corações. Ele está dentro da gente. A gente que não se deu conta disso. O que a gente precisa entender é que nem sempre o que é bom é agradável. Nem sempre. Nem sempre aquilo que é bom é agradável. Mas a gente precisa. Por exemplo, digamos que a gente está aqui hoje, mas
Eu e Bruno, a gente normalmente está viajando, fazendo palestra. E digamos que acontecesse uma palestra a 300 quilômetros daqui e a gente tivesse que estar lá. Então, teríamos que acordar 3 horas da manhã para chegar lá no horário. Mas digamos que está aquele frio, que coitado não gosta de fazer frio, né? Mas quando faz para doer. Aquele friozinho e a gente está debaixo da coberta e aí você acorda 3 da manhã, olha e diz assim, mas eu tenho que ir? Será que eu tenho que ir mesmo? Aí você pensa, eu não vou não. Mas existe a questão moral, a consciência moral chega e diz assim, acorda e vai. Nem tudo que é bom precisa ser agradável, mas precisa ser feito. Para vocês terem uma ideia, um pianista, ele treina de 6 a 8 horas por dia. Por dia, todos os dias, para fazer uma apresentação de 1h30. Ele ensaia o ano todo para fazer isso. Aí ele disse o seguinte, que se ele ficar sem ensaiar um dia, ele nem percebe. Se ele ficar sem ensaiar 2 dias, ele percebe. Mas se ele ficar sem ensaiar 3 dias, o público percebe. Então, assim, digamos que esse pianista tenha 70 anos de jornada, de trabalho dedicado à música. E ele vem a falecer com 95 anos de idade. Ou seja, façam as contas. Quanto tempo ele passou se dedicando a ensaiar? Foi bom para ele? Foi. Mas não foi tão agradável assim. Mas foi necessário. Para que a gente pudesse contar com a música que ele tinha para ofertar para a gente. Então, o que a gente precisa entender é que nem tudo que é bom é agradável, mas é necessário que seja feito. É assim que tem que ser. Só para finalizar, que já finalizou mesmo, porque eu não falo nem um pouco mais. Ação e reação, com relação no livro Ação e Reação de André Luiz, Druso, ele diz o seguinte, é que o propósito da vida trabalha em nós e conosco, através de todos, para guiar-nos à perfeição. Deus. Cerceando-lhe os impulsos, agimos em sentido contrário à lei, criando aflição e sofrimento em nós mesmos. No plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte seria ponto final aos nossos problemas. A gente acha que morrendo acaba tudo, né? Enquanto outros muitos se acreditavam privilegiados da infinita bondade por haverem abraçado a atitude de superfície nos templos religiosos. Eram pessoas que acreditavam que estavam bem porque iam num templo religioso e faziam a sua obrigação diária. A viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Estamos diretamente ligados a tudo aquilo que fazemos, a todos os nossos atos, pensamentos e atitudes. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro. Para a nossa vitória ou para a nossa perda. Enfim, resumindo o destino, a ninguém devemos o destino, senão a nós próprios. Então, que a gente possa retornar aos nossos lares, com a certeza de que a gente precisa se melhorar, e a gente vai conseguir fazer isso sim, não porque a sociedade espera da gente, não porque a nossa mãe, o nosso pai, a nossa família, não. Mas porque nós acreditamos em nós mesmos. Então, que a gente possa retornar aos nossos lares, na certeza de que amanhã despertaremos pessoas melhores, se não amanhã, depois de amanhã, mas vai chegar um momento em que a gente vai despertar e dizer assim, eu nasci para a vida, e eu quero viver. Então, paz e luz a todos, e a gente vai agora se dirigir para o trabalho de passe. Bruno, faz a prece.
Amado Mestre Jesus, nós agradecemos por mais um momento que estivemos reunidos em Teu nome, trocando experiências, procurando aprimorar o nosso conhecimento, com o intuito de superar as nossas fragilidades morais, as nossas imperfeições, e que possamos ser fortes o suficiente para fazer brotar e desenvolver as nossas virtudes, sermos verdadeiramente dignos de representarmos os Teus ensinamentos, de assumirmos a responsabilidade de sermos trabalhadores da seara do bem, da seara do Cristo, da seara do Espiritismo, que regressemos em paz aos nossos lares, levando ainda mais amor em nossos corações, ainda mais conteúdo em nossas consciências, que possamos enxergar o próximo da forma como que gostaríamos que ele nos enxergasse, e assim, sendo verdadeiramente cumpridores dos deveres do Cristo. Muita paz a todos.